último painel do dia, não só do dia, mas dessa edição 2023 da Seafood Show Latin America. Essa é a nossa última conversa aqui na Arena Talks. A gente vai falar sobre os desafios dos restaurantes e franquias nas compras de pescados. Temos 3 convidados aqui para bater papo com a gente. Eu vou chamar ao palco agora a Ingrid Devisati, vice-presidente do Instituto Food Service Brasil. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada pela sua presença. Pode se sentar. Vou convidar também o Bruno Dairel, diretor de suprimentos e novos canais do Grupo Trigo. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo participar com a gente. E convido também ao palco o Rodrigo Iquedo, Head de Supply Chain do Grupo Drumatos, Camarada Camarão, Camarão e Companhia. Pessoal, muito bom receber vocês aqui para esse nosso último painel. Vocês vieram para encerrar aqui o nosso conteúdo na Arena Talks, falar aí dos desafios de vocês no dia a dia, e tenho certeza que vai ter muitos insights, dicas para quem está aqui com a gente. Bom, para começar essa nossa... Oi, estão me ouvindo, né? Para começar, eu queria que vocês 3 falassem um pouco sobre esse momento que a gente está agora, esse momento pós-pandemia. Como é que está a situação? Ingrid, eu acho que para você pegar aqui o microfone, queria que vocês falassem como é que está a situação de recuperação dos restaurantes físicos, né? E também a situação de quem cresceu na pandemia, né? Delivery, dark kitchen. Ingrid, quer começar, por gentileza? Legal. Bom final de tarde a todos. Eu espero que o conteúdo seja muito interessante para prendê-los aqui até o final. Obrigada pelo convite. Bom, falando um pouco sobre o que aconteceu e em que momento a gente está, nós tivemos uma reconfiguração de canais. Então, eu vou falar de 3 números aqui comparativos para vocês entenderem como que a gente estava e como que a gente está agora. Em relação ao início da pandemia, quando a gente fala de consumo dentro dos estabelecimentos, que a gente chama de on-premise, no terceiro trimestre de 2019, ele representava 50%. No terceiro trimestre de 2020, ele caiu praticamente pela metade. Caiu para 27%. E agora, né, ele voltou, mas não chegou ao patamar de 50%. Ele está representando 44%. O delivery deu um salto, né? O delivery, em 2019, ele representava 8% no canal de vendas. E aí, ele, durante a pandemia, foi para 26%. E agora ele estabilizou em 14%. O delivery não volta mais para o patamar que era antes, né? Ele vai continuar nesse dobro de percentual. Mas a gente realmente teve uma configuração de canal, uma mudança em relação aos canais de vendas. O setor está retomando, mas não chegamos ainda no mesmo patamar de 2019. Bom, posso pegar então a partir dos números da Ingrid. Todos, quase boa noite. Para nós, no caso, no Grupo Trigo, a pandemia veio inicialmente de forma devastadora, porque o delivery era algo incipiente dentro do Grupo Trigo. A gente praticamente não tinha no espoleto, tinha alguma coisa dentro do Cone, 0 dentro do Gourmet, e o China, que é uma marca de delivery propriamente dita, um precursor, ainda não era nosso. Então a gente se viu num momento realmente desesperador, e que no primeiro momento era botar o delivery de pé. Tinha mais de 250 espoletos que não faziam nada de delivery. Então a gente foi a 0 inicialmente. Depois nós corremos e botamos de pé o delivery. E o delivery chegou nos patamares que a Ingrid falou, de representar de 30% a 40% do que a gente fazia antes da pandemia. Ali era o auge e já estávamos todos felizes de ter tirado ali o nariz debaixo d'água e entrando num modo sobrevivência. E agora a gente volta para um mercado diferente. Então, um mercado em que o delivery, que não era nada para a gente, hoje representa ali em torno dos seus, dependendo da marca, de 25% a 42%. Hoje no Grupo Trigo é uns 45%, mas você tem o China que puxa muito esse número para cima. Implementamos muitas darks, como você disse,
Isso foi uma nova forma da gente aproveitar aquela infraestrutura espalhada pelo Brasil para buscar novas fontes de receita para os nossos restaurantes, mas a gente sai, de fato, do outro lado com números que agora se aproximam do que nós vendíamos antes da pandemia, então está quase no 0 a 0 da quantidade de pedidos, mas com 30% a 40% sendo vendido num novo canal, que traz toda uma nova dinâmica dentro do restaurante, toda uma nova dinâmica de custos dentro do restaurante. Então a situação ela é nova, mas ainda, eu diria, numa situação de adaptação. O pano de fundo é bom. Por acaso, as nossas marcas de pescado são as que estão reagindo melhor, são as que estão, de fato, puxando o nosso número para frente, as marcas de culinária oriental, aí o Gourmet, o Gendai, o Kone e o China estão realmente indo muito bem, mas dentro dessa nova estrutura, de uma operação mais complicada, de um novo canal de vendas representando algo gigantesco e um desafio de recuperar o salão sem abrir mão desse novo canal, porque você precisa dele para a sobrevivência. Então, como é que você agora casa essa operação de salão, dá uma experiência legal para o seu cliente, mantendo a qualidade do serviço e os clientes que você conquistou nesse novo mercado? Então, está num novo desafio, num novo momento aí. Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Não foi diferente com o grupo Drumatos, né? A gente também, sem nada de delivery, sem nada, apenas a experiência de salão, né? Em pouco tempo a gente teve que desenvolver embalagem, tivemos que desenvolver aplicativos, a digitalização para poder comportar o programa de delivery, que era a única forma ali de manter o restaurante, o faturamento em pé, né? O pouco que a gente conseguia. Para você ter uma ideia, de fevereiro de 2020 para março de 2020, quando eclodiu de fato a questão da pandemia, a gente teve uma queda de faturamento da ordem de quase 45%. E essa queda de faturamento foi percorrendo aí durante os anos, né? Pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos. Mas, assim, como o Bruno falou, a gente hoje está com uma venda maior do que antes. Não sei se a parte de pescados está tendo uma busca maior, mas a gente está percebendo que as vendas estão acontecendo e a gente está hoje um volume até maior, falando em same-store sales, do que a gente tinha em 2020, antes da pandemia. Legal. Ontem aqui na Arena Talks a gente teve um dia voltado para o varejo. E a gente recebeu aqui representantes de grandes varejistas. E eu perguntei para eles o que eles precisam, enquanto varejistas, que a indústria de pescados faça melhor. Então, hoje eu faço a mesma pergunta para vocês. O que os restaurantes precisam que a indústria faça melhor? Olha, eu acho que eu focaria em 2 pontos. O mercado de pescados, né, de food service, dentro do food service, representa 3%. Ele ainda é pouco representativo, mas ele vem crescendo. Eu sei que muito foi se falado aqui em relação a preço e realmente o ticket médio é facilmente 90%, 100% maior, né? Então, esse é um desafio em relação ao ticket médio, que é superior às outras refeições. E linkado a ele está a qualidade. Por exemplo, quando a gente faz uma pergunta para o consumidor em termos de qualidade, o que é importante para ele, 45% de quem consome no food service, a média é 45%. Já para quem consome pescado, qualidade é fundamental, é 63%. Então, a qualidade é crucial, é fundamental para o consumidor escolher um produto. Eu acho que eu focaria nesses 2 pontos. Bom, complementando aqui, então, pensando, e teve uma palestra antes até muito boa do Rafa, que colocou muitos pontos que comunicam com o que eu penso hoje dentro das nossas necessidades para o mercado de pescado. Acho que tem uma necessidade grande de melhoria de processo e classificação. Então, acho que hoje a gente ainda fala num nível de produto de pescado no mercado muito o salmão, enquanto você tem classificações e tipos de produto dentro do salmão e uma série de necessidades que precisam ser abordadas. Acho que uma outra coisa que o Rafa também falou,
eu vejo um desenvolvimento maior em outras cadeias de fornecimento que o pescado ainda não aconteceu dentro do mercado, principalmente nacional, que é um trabalho da oferta daquilo que de fato a ponta precisa e não necessariamente aquilo que o mercado está produzindo. E eu venho do mercado produtor de pescado, eu sei como é que é isso, o quão difícil é isso, mas é uma necessidade. Então a gente ainda vê um produto que tem um distanciamento entre aquilo que está sendo produzido e aquilo que de fato o restaurante precisa. E aí, a nível de embalagem, a nível de novo de processamento e determinação de produto e qualidade, logística e usabilidade daquele produto dentro do restaurante. Então, acho que muitas vezes a gente quer implementar um produto, só que a forma com que ele está sendo comercializado, ou a forma com que ele está sendo processado, ou até mesmo a capacidade de classificação dele, não atendem um restaurante. Então, é algo que varia muito de qualidade, como a Ingrid falou, e aí você vai olhar, dentro das especificações técnicas, está permitido isso, e um restaurante não consegue, porque no final, na ponta, você vai ter alguém que não vai conseguir se adaptar àquela variação de qualidade, então ele não vai conseguir pegar um produto e identificar uma variação de qualidade, destinar ou fazer algum tratamento. Muitas vezes você vai ter uma mão de obra muito pouco qualificada para fazer isso na ponta e você precisa que aquela ficha técnica determinada seja respeitada. A gente fala muito de qualidade, e qualidade não é só a qualidade sensorial. Óbvio que é a qualidade sensorial e a questão de risco alimentar e tal. Mas também qualidade é muito entregar aquilo que foi estabelecido na ficha técnica que você fechou com o seu cliente, que é a qualidade determinada pelo cliente. E aí, se ela é a melhor ou não, é outra conversa. Mas é a qualidade que você acordou, e eu acho que a gente ainda peca muito nisso. Ainda tem muitas variações e que podem trazer uma dificuldade na operação ou no produto final. E aí, no final, tem uma última coisa que está sempre na mesa, estava no topo dos gráficos do Rafa, que é preço, e preço está sempre na mesa. Só que o food e o restaurante tem muito pouca possibilidade de adaptação a preço, ou muito mais lento do que até um casual dining, um restaurante maior. No meu caso, eu tenho pouquíssimo, eu viro o cardápio 2, 3 vezes no ano e olhe lá. O varejo pode fazer uma adaptação, o food não. Então, o mercado de pescados precisa evoluir para uma, não diria previsibilidade, mas uma estratégia de pricing, de gestão de estoque e abastecimento que permita a ponta trabalhar o cardápio de uma forma um pouco mais saudável. Bom, a meu ponto de ver, assim, eu vejo que a indústria tem buscado essa evolução, né? Então, a gente olha alguns anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha a oferta que você tem hoje de cortes, porcionamentos, e que hoje você tem acesso. Então, você vê cada vez mais a indústria se aproximando às necessidades do consumidor, seja ele tanto varejo como operador food service. Um ponto principal que o Bruno falou também é a questão de qualidade, padronização, mas eu faço aí 2 capítulos, né? Você consegue isso quando você fala de um cultivo, então você vai falar de salmão, você fala de camarão, que você tem condições de fazer o cultivo em cativeiro, e quando você vai para a parte extrativista, onde, né, existe aquela demanda um tanto quanto reprimida, vontade das pessoas de experimentar, a gente não consegue ter isso. Mas isso é inerente pela questão do modelo de obtenção da proteína, que é o extrativismo. Então, assim, eu acho que a gente está evoluindo bastante, né? Temos um longo percurso a acontecer ainda, a gente tem muita coisa para ser desenvolvida, mas eu vejo com bons olhos aí que a indústria tem acompanhado a nossa necessidade, seja tanto como preço, como qualidade de produto, especificação, porcionamento, embalagem e demais itens aí inerentes à cadeia. E se eu puder dar um exemplo aqui, complementando, porque está fresquinho na cabeça, sem citar nomes, mas como o Rodrigo disse, que tem gente fazendo um bom trabalho. Há 2 semanas atrás eu passei um dia inteiro, eu pessoalmente, com um fornecedor nosso, trabalhando os produtos que ele tem disponível, as nossas necessidades com os nossos chefes e desenvolvendo algo novo juntos para atender a qualidade que a gente quer. Então, assim, e foi o máximo, porque no final estávamos todos felizes de ver algo acontecendo que a gente precisa que aconteça mais. Então, assim, eu vi o pessoal aqui mais cedo provocando essa aproximação, provocando uma aproximação mais eficiente de
de uma evolução do fornecedor sair da própria casa. Então tinha uma coisa que era muito comum, eu cuido de suprimentos como um todo. Eu venho do mercado de pescados, mas eu cuido de suprimentos como um todo hoje em dia. Então é muito comum o Innovation Day. Vários fornecedores fazem isso, eu vejo a cabecinha assim. O que é o Innovation Day? Eles levam a gente para a casa deles para ver a ideia que eles tiverem, que eles querem vender para a gente. Não é bem isso. O Innovation Day é isso que eu fiz com esse fornecedor que eu falei com vocês. Que a gente sentou junto na minha casa para que ele possa depois inovar de acordo com as necessidades que a gente tem dentro da nossa operação. Então, acho que precisa de uma evolução juntos, de trazer essas possibilidades. E aí é engraçado, porque um desses Innovation Days antigos, a gente ficou 1 ano tentando fazer um produto novo, que está aí nos comerciais todos de um grandão aí. E aí agora a gente chegou no produto, porque a gente trouxe os chefes deles para dentro da nossa cozinha escola aqui em São Paulo e fizemos juntos. E aí o chefe deles virou e falou, pô, já sei, vou fazer tal coisa que vai ser diferente. Então, tá melhorando, mas acho que a gente precisa evoluir mais juntos. Realmente ter um conhecimento maior da necessidade da ponta para todo o sistema de produção e todo mundo que está para trás. Ficou até contraditório o termo, né? Innovation Day antigo. Ingrid, você tem notado mudanças no comportamento do consumidor que favorecem o setor do pescado? Pegando o gancho, inovação é um deles, né? Tem uma pesquisa que chama-se O Consumidor do Amanhã, que é realizada pela Mosaic Lab, junto com o IFB. E lá a gente já tem um alto índice de consumidores no pós-pandemia buscando consumir produtos que têm mais inovação. Me contaram que ontem, né, o premiado aqui foi quem fez uma coxinha de tilápia. Não deixa de ser uma inovação, né? Apesar de ser um produto... Eu sou de Sorocaba, então Sorocaba, coxinha lá é fundamental. Enfim, um outro ponto que eu acho que é importante é o cuidado com a saúde. No pós-pandemia também a gente teve aí um aumento na escolha de produtos que fazem melhor para a saúde. Então, 17% dos consumidores que escolhem produtos, escolhem pensando em produtos mais saudáveis, que vão fazer melhor para a sua saúde. E o terceiro ponto, eu sei que eu já falei sobre isso, mas é preço. 66% dos consumidores brasileiros deixaram de consumir ou restringiram o seu orçamento no consumo de restaurantes por causa do orçamento. Então, eu acho que uma forma de ter um crescimento sustentável aí no mercado de pescado seria, de novo, de uma forma inteligente, pensar na redução de preço. É interessante, eu estou interrompendo aqui. Fique interessante à vontade. Que só para essa do preço, algumas vezes nos últimos 2 anos, nós aumentamos o preço do cardápio e o ticket médio ficou igual. Então, só para a gente pensar. A gente acha, às vezes, que a solução é repassar preço, o cliente vai lá e acha uma forma de gastar o mesmo dinheiro que ele estava gastando no seu restaurante. Escolhendo um prato diferente, deixando de tomar uma bebida, fazendo alguma coisa diferente. Então, não está aí. Então, é realmente buscar soluções, às vezes, mais saudáveis, que podem ser variações daquilo mesmo, do mesmo prato que você já vendia, porém, tentando atender melhor essa necessidade e inovar e ser criativo para conseguir trazer uma saúde para o seu restaurante sem ter que aumentar preço, né? Eu tinha um amigo que falava, se aumentar preço fosse a solução, não tinha crise, né? Era mole, é só aumentar. Rodrigo, o camarão é um item muito associado ao lazer dos brasileiros, né? Como é que está hoje em dia no Brasil a situação de acesso à matéria-prima e de preço? Eu acho que esses restaurantes que vieram, como o Camarada Camarão, né, de culinária nordestina, que trouxeram aí na bagagem a utilização do camarão, fizeram o produto se popularizar. É o que aconteceu com o restaurante japonês com salmão, né? Então, se você olhar algum tempo atrás, praticamente era inexistente consumo, era considerado como uma iguaria, né? E é a vinda desses restaurantes mostrando que seria possível compartilhar um prato de camarão num preço acessível e com a família e com amigos. Acho que foi uma fórmula muito certeira que proporcionou o avanço
do consumo do camarão na população brasileira. Então, basicamente é isso. Então, você alia um ambiente legal, né, um ambiente bem estruturado para o pessoal ir com a família, com os amigos, um preço acessível de camarão, né, falando de camarão que tem um produto muito maior, e todo o conjunto da obra. Então, cada vez mais assim, os restaurantes vêm trazendo muita tendência para o consumo. As pessoas vão para um restaurante e depois voltam para casa, vão para um supermercado, compram, tentam fazer a mesma receita, né? Isso faz com que a popularização do camarão aconteça, aliado com a crescente oferta do camarão produzido em cativeiro, né? Isso vem ajudando bastante a popularização desse pescado. Legal. Bruno, queria que você contasse para a gente quais que são os critérios fundamentais que vocês usam na escolha, na seleção de um fornecedor, e mais do que isso, como que faz para manter esse fornecedor, né? Perfeito. Acho que passa por algumas coisas que a gente já pincelou e falou aqui, né? Hoje no grupo a gente está comprando algo em torno de umas 110 toneladas de pescado por mês, e com diversos fornecedores, muitos parceiros estão aqui na feira, mas por algumas coisas que a gente falou, a gente tem fornecedores também fora do Brasil. Tudo começa, obviamente, no sensorial. Então, vai pela qualidade do produto na boca, sendo aprovado por um time de chefes que eu tenho junto comigo nos suprimentos e os chefes de cada marca específica que a gente trabalha. E, a partir dali, uma vez homologado aquele produto, entendendo e estabelecido uma ficha técnica daquele produto que a gente quer, com aquela qualidade determinada, com aquela embalagem determinada, com aquele porcionamento e classificação determinados, a gente parte para um processo de homologação da planta. No caso de pescados, por ser a família número 1 do Grupo Trigo, apesar de chamar Grupo Trigo, podia chamar Grupo Pescados, que é a família número 1, são os pescados. A gente faz questão de ter um relacionamento direto com o produtor. Então, mesmo que haja alguma indústria de porcionamento ou um distribuidor, a gente faz questão, inclusive eu pessoalmente, de ter um relacionamento direto com o produtor. Então, eu visito pessoalmente essas indústrias, e a partir do momento que ela está homologada para funcionar, a gente começa, obviamente, a venda e o abastecimento dos restaurantes de diferentes formas: pescados frescos, entregues diretos, e congelados, passando através da nossa distribuidora. Acho que passa, então, por qualidade, capacidade de abastecimento, gestão da indústria legal e de gestão de qualidade, e, obviamente, ter o produto final que a gente atende. Uma vez dentro, eu acho que a manutenção ela vem, primeiro, pela capacidade de manutenção da ficha técnica estabelecida. Eu já falei isso algumas vezes aqui, parece besteira, mas isso é um problema grande. Por mais que existam variações, como dito pelo Rodrigo, de produtos do extrativismo, essas variações precisam estar previstas na ficha técnica. Então, isso tem que ser discutido desde o início. Então, saber que um certo produto pode ter uma variação grande de cor, de tamanho, de textura, porque ele oriundo do extrativismo, e já um de cultivo vai ter um range de variação menor, porque sempre vai ter, mas menor, estabelecido e combinado. Uma vez mantida isso, foi dito aqui mais cedo também, ruptura para o restaurante é a morte. Nada pior do que o seu cliente sentar, pedir um prato que ele gosta, aquele prato não estar disponível. Então, acreditem, vão ter restaurantes que, se vocês, quem é aqui produtor e fornecedor, falhar de forma consistente, porque é óbvio que não vai pagar esse preço numa primeira falha, porque todo mundo falha, mas já vi e já fiz desomologação de fornecedores por incapacidade de abastecimento, por melhor que o produto seja. Já fiz isso com camarão, por exemplo, um fornecedor maravilhoso nosso, que a gente teve que parar de trabalhar, porque era um estresse contínuo só da capacidade de abastecimento. Ele entregava o melhor produto e teve que sair. E preço a gente já falou um pouco mais cedo, que é uma previsibilidade, uma forma de trabalhar o preço. E por último eu colocaria, a gente está cheio de cicatriz aqui, todos nós, como é que ele se comporta na crise. E aí eu não estou falando só de crises mundiais e pandemia, mas nas crises que a gente vive no dia a dia também. Uma crise de qualidade de um franqueado meu que está precisando de um apoio, uma crise nossa de qualidade de abastecimento, um problema meu ou dele. Como é que esse fornecedor
trabalha e se comporta nesses momentos, porque bom no bom é fácil, né? É na hora que o circo aperta, é na hora que a crise vem para um lado ou para um outro, como é que ele senta na mesa e como é que a gente trabalha isso, traz a longevidade. E aí eu contei a história do fornecedor que a gente desomologou. Por outro lado, eu estou há 15 anos no grupo e eu tenho um fornecedor de salmão que está há 15 anos fornecendo para a gente está aqui na feira também. É um baita de um parceiro. A gente já passou por Isa, caminhoneiro, Bom de Alga, tudo que você também viveu, todas as crises possíveis que o salmão já viveu, e a gente está aí juntos nessa estrada e crescendo juntos. Legal. Bom, eu queria abrir aqui para a nossa plateia, para quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês. Quem gostaria? Aqui. A pergunta aqui na frente. Boa tarde a todos. Meu nome é Julian, também sou do Departamento de Suprimentos. Queria fazer uma pergunta para o Bruno e para o Rodrigo, uma pergunta bem direta. Nos últimos 2 anos, basicamente pós-pandemia, a relação que vocês têm com os distribuidores e produtores direto. A proporção de compra direto de fornecedor em relação a distribuidor, nesses últimos 2 anos, tem aumentado ou diminuído e por quê? A gente, na verdade, tem diminuído com distribuidores, né? A gente acaba comprando direto com o produtor por causa da questão de qualidade, especificação, ficha técnica, e a gente tem uma garantia maior do que está comprando, do que foi negociado. Então, assim, a tendência é muito mais comprar direto do que distribuidor. Eu vou, assim, para mim, no que tange pescados, a gente já há muitos anos compra direto dos fornecedores, até pela minha história no pescados pregressa ao trigo, mas o que eu te diria, se eu puder te dar um conselho, assim, mas em outros produtos a gente vem diminuindo também, tá? Então vamos falar de outras cadeias que a gente compra, outras famílias de produto, a gente vem diminuindo. E eu te diria para a sua empresa, tudo que é core do seu negócio, você tem que estar direto com o produtor, mesmo que exista um distribuidor ou alguém facilitando essa logística. Então, eu tenho produtos que são core para o meu negócio, talvez completar um portfólio que eu ofereço ao meu cliente, mas que eu não tenho um volume ou uma logística necessária para fazer um fornecimento, um abastecimento direto do fornecedor, mas eu faço questão de ter essa relação triangular garantida para garantir o que o Rodrigo disse das qualidades que eu estabeleci. É muito difícil você fazer uma manutenção de qualidade através de distribuição se essa cadeira não estiver na mesa também. E o outro ponto, aquele distanciamento vai ficar ainda maior, né, de entender aquilo que eu preciso. Então seria um drive que eu te daria para tentar responder essa pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados? Aproveitar a oportunidade dessa troca aqui? Ninguém mais? Dou-lhe uma? Não? Então, encerramos muito bem esse nosso terceiro e último dia aqui da Arena Talks. Quero agradecer demais a vocês três, Ingrid, Bruno, Rodrigo. Palmas para os nossos convidados.